Então, é mais para a gente queria saber um pouco da sua visão sobre o DCA, né? Certo. Para quem não sabe o que é DCA, o Dollar Cost Average é uma estratégia de, assim, bem simples falando, é uma estratégia de compras espaçadas. Então, você só espaça as suas compras, se você tiver um montante de 10 mil reais, pode assim dizer, 10 mil dólares, você compra $1.000 a cada mês ou 250 dólares a cada semana, e dependendo da sua estratégia em si, da sua capacidade de alocar capital, e da sua escolha pessoal também. E você sai comprando, independente do preço, independente do que está acontecendo, você vai comprando ali um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada semana, ou um pouquinho a cada trimestre. Isso varia muito de cada investidor e principalmente de cada ativo também, né? O que acontece no DCA, na minha visão, para o investidor comum, ela é a melhor estratégia que existe. Né? Na minha visão, é isso. Só que ela não é estatisticamente a mais rentável em termos de ROI, né? Em termos de retorno sobre o capital investido. Então, o que acontece? Se você fizer o DCA durante 10 anos, isso significa que você vai ter alocado durante 10 anos a mesma quantidade de dinheiro. Digamos que você mantenha a mesma frequência e que sobre sempre aquele mesmo dinheiro ali no final do mês, do seu salário, etc. Só que tem um problema, o índice, ou pelo menos a maioria dos índices, obviamente você não vai fazer DCA num ativo que está morrendo, né? Ou num ativo que vai morrer. Se isso acontecer, provavelmente você vai alterar a estratégia, ou vai assumir aquele prejuízo, ou vai continuar comprando para sempre enquanto o ativo cai. Geralmente, e quando a gente coloca aqui, só para deixar um disclaimer, essa thread foi feita pelo Econometrics, o Nick, um cara muito gente boa, ele tem um material muito bom sobre on-chain, sobre macro, e eu só fiz repostar a publicação dele, mas também porque era aquilo que eu tinha compreensão já, e até quando ele trouxe os gráficos, eu na verdade já tinha feito esse estudo há um tempo atrás, eu já nem lembro onde é que estavam esses gráficos, mas eu tinha feito um estudo bem similar a esse, só que nunca cheguei a publicar. Boa parte dos estudos que eu faço não são publicados diretamente no meu Twitter, eu não exponho a público, porque também esses estudos e alguns gráficos também vão para outras partes. Mas voltando aqui, o DCA acaba tendo um lado negativo, que é o lado se caso o índice subir muito. Por quê? Porque à medida que o índice vai subindo, o seu preço de entrada vai acabar por subir também. Então, digamos que você começa a fazer DCA com um ativo, o índice, etc., digamos que ele está valendo $50. E o seu preço de entrada vai ser $50. À medida que ele for subindo para 100, 200, 300, 400, 500, o seu preço de entrada vai acompanhando a subida do índice. Isso vai significar que daqui, sei lá, 5, 10 anos, o seu preço de entrada vai ser na faixa dos, sei lá, 200, 300, $400, dependendo do índice. Isso faz com que o seu retorno, que seria basicamente o seu valor atual menos o valor que foi investido ao todo, seja menor do que se você tivesse investido tudo lá nos $50, digamos, do índice. Então, à medida que você vai espaçando o seu DCA ao longo do tempo, o seu custo base ou o seu preço médio também vai aumentando. Isso, digamos, pressupondo de que o índice vai aumentando também, que é o caso do SP500, que é o caso do Bitcoin. Então, se você tivesse feito uma compra única de $10 mil, ou sei lá, o que seja, lá no início do Bitcoin, ou há 20 anos, 20, 30 anos atrás no SP500, uma compra única teria muito mais retorno sobre o capital investido do que se você tivesse pego esse mesmo valor e tivesse comprado todo mês. Por quê? Porque o seu custo base, o seu preço médio também vai subindo. Então, basicamente, as últimas compras vão ter menos retorno do que as primeiras compras. É basicamente isso. Mas, né, só para deixar claro novamente, na minha concepção, o DCA é a melhor estratégia para o investidor médio, porque ela retira aquela tua necessidade de estar acompanhando diretamente o mercado todo dia, se preocupando bastante com isso, e de ficar tentando acertar topos e fundos, né? É sempre complexo você tentar acertar topos e fundos, porque você nunca sabe com total exatidão se o mercado está realmente no fundo, se está realmente no topo, né? Então, nós tivemos um fundo agora, muita gente já cantou reversão, né? Muita gente já cantou que, pronto, é alta, vamos para a lua, e acabou que depois de alguns meses aí, nós já estamos hoje, por exemplo,
já estamos afundando, já estamos quase chegando no fundo de novo. Então não tem como a gente saber com certeza. A gente faz algumas estatísticas, faz algumas projeções, mas é difícil de saber se realmente aquilo está correto. Na minha visão, qual é que seria supostamente uma forma melhor do que o DCA, mas que também não fosse um day trade para você estar ali o dia todo com a cara no gráfico? Na minha visão, e isso porque eu estudo on-chain bastante, é fazer um DCA com parametrização. E o que seria isso? Seria basicamente você utilizar o DCA, mas através de zonas oportunas de preço, mas não exclusivamente de preço, mas sim de movimentação on-chain. Então, o que seria isso? Você pega alguns indicadores on-chain, alguns indicadores principalmente que spotam momentos de sobrevalorização ou subvalorização através da quantidade de prejuízo e quantidade de lucro que existe na rede no total, e você aumenta a sua capacidade de DCA ou diminui a sua velocidade de DCA, ou até mesmo, dependendo se você tiver um perfil mais agressivo, você até realizar parte desse seu capital que já estava alocado e realizar ele, vender nesses períodos onde o mercado acaba tendo um nível de lucratividade mais alto. Então, o que seria isso? Seria fazer DCA, só que através de parâmetros on-chain e alguns parâmetros também macro. Mas isso seria uma estratégia bem mais complexa. Para o investidor comum, o simples DCA eu acho que é uma boa estratégia. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.